Irmãos, receba a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria nós podermos estar aqui nesta manhã para juntos glorificarmos e exaltar o nome de Jesus, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória e Ele também é digno de todo louvor. Quero ser grato a Jesus por tudo que Ele tem feito, quero ser grato a Jesus por tudo que Ele tem realizado. Quero ser grato a Jesus por tua bondade e também por tua graça, de nós podermos estar aqui nesta manhã para juntos glorificarmos e exaltarmos e engrandecer o nome de Jesus, que é digno de toda honra e é digno também de toda glória. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, qual é o Gênesis, capítulo de número 6, e o versículo é o de número 13. Enquanto você abre a sua Bíblia, pastor, muito obrigado, viu? Mais uma vez pela confiança, por esta oportunidade em poder estar aqui com vocês, e para mim é motivo de muita alegria. Quando o Lucas me ligou, já era um pouco tarde, né? E eu estava com alguns afazeres e a gente agora, como pastor de igreja, a gente não sai muito para pregar, né? A gente prega de terça-feira, mas quem foi chamado para pregar gosta de pregar, né, irmãos? Aí ele falou para mim assim: você não consegue arrumar um pregador? Eu falei assim: eu vou correr atrás de pregador agora, né? Eu falei assim: pode ser eu, né? Ele respondeu de imediato, ele falou amém. Eu falei: eu podia falar, né, Lucas? Podia falar não, Lucas. Não, irmão Jonathan, é outro, né? Chama outro. Mas, né, irmãos, é bom a gente estar pronto e querer ser usado por Deus e permitir ser usado por Deus também. A pergunta é: e se fosse algum dos jovens não viesse pregador, né? E o Lucas falava: é você que vai pregar. O que você ia falar? Isso é bom a gente estar pronto, né? Porque eu fiquei pensando, falei: e se fosse a vinda de Jesus, né? Eu ia falar: ixi, Jesus, não é eu não, pode ir. Mas eu louvo a Deus pela vida do Lucas, louvo a Deus pela liderança, mais uma vez, sempre é bom poder estar com vocês aqui, tá bom? A liderança do setor, Deus abençoe. Manda um abraço ao pastor Elcio. Natan, bom estar com você aqui nesta noite. Trouxe o Robson comigo, né? E para mim é motivo de alegria ver todos. Eu louvo a Deus pela vida de todos nesta manhã. Vocês estão de parabéns, tá? Daiane tá regendo lindo, né, Daiane? Eu lembro no começo, quando a gente estava lá junto, a gente tinha vergonha de reger, né? Agora, glória a Deus por tudo, né? Parabenizar vocês por mais um ano, pelo esforço, pela dedicação. Sei que não é fácil, mas motivo de agradecer porque vocês venceram, né? Mais um ano, e que Deus dê força a vocês. Para o grupo eu deixo Josué 1:9, assim como o Senhor falou para Josué: seja forte e corajoso, né? A sua parte é ter força e ter coragem, e a parte de Deus, você pode ficar tranquilo que Ele se responsabiliza naquilo que Ele vai fazer. Quem achou Gênesis capítulo de número 6 e o versículo é o de número 13, diga amém. Amém. Olha o que a Bíblia disse. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, e eu destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer, faz compartimento na arca, revesta-o com betume por dentro e por fora. Tu farás desta maneira o comprimento da arca, será de 300 côvados, e a sua largura de 50 côvados, e a sua altura de 30 côvados. Fará na arca uma janela de 1 côvado de altura, e na sua lateral ponharás a porta da arca. Faz como andares abaixo, segundo o terceiro, porque eu estou trazendo um dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu todo ser que há fôlego de vida, e tudo o que há de ser expirará. Mas estabelecerei contigo a minha aliança. Mas
mas estabelecerei contigo a minha aliança. E tu entrarás na arca, e contigo teus filhos, e as mulheres do teu filho, de tudo que vive, e de todos os seres, fará entrar na arca, de 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservares vivo contigo. Amém? Você se assenta glorificando o nome de Jesus? Quando nós olha para essa história, nós se identifica muito com a história do texto de Ezequiel, que ele foi constituído para nós nesta manhã. Porque os dois textos, ele faz uma paralela do fim de todas as coisas. Quando nós pegamos o texto de Ezequiel, no capítulo de número 7, Deus está dando um basta de todas as situações, porque Deus já tem falado com a nação, e a nação não ouve Deus. A nação não aguça os seus ouvidos para entender o que Deus quer. Eles estão com seus ouvidos tapados, Deus levanta os profetas eles não ouvem os profetas, eles não dão credibilidade à palavra de Deus. Então chegou uma hora que Deus falou para Ezequiel, quando já estava no eslado: Ezequiel, a destruição já está certa sobre a vida deste povo. Vai vir do sul, vai vir do norte, vai vir do leste, vai vir do oeste também. Eu vou acabar com todos eles e a destruição já está pronta, a ruína está chegando. Quando nós olhamos para esse texto de Gênesis, nós vamos no princípio de todas as coisas, quando Deus faz a criação de todas as coisas. E a Bíblia vai dizer assim que Deus pegou o homem e colocou no jardim, e o Deus o formou do pó da terra, e assim o Deus o fez. A Bíblia vai nos mostrar e vai nos dizer que quando o homem está lá no jardim, estão todas as coisas, as aves, os animais. Deus permite o Adão colocar o nome em tudo. E de repente Deus faz com que o Adão caia num profundo sono. E do sono da costela do homem, Deus tira uma mulher. É tão interessante isso que depois de todas as coisas, Deus já tinha dado um dito para Adão, dizendo: você pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela comer, certamente morrerá. A Bíblia vai dizer assim que Deus descia todos os dias no jardim para falar com Adão. Uma coisa que Deus formou o homem, uma coisa que Deus criou o homem foi para um motivo, é para se relacionar com ele e ter relação. Você vai ver que todos os dias Deus descia no jardim para falar com Adão. Isso é tão interessante que todos os dias o Adão estava esperando a Deus. Depois Deus cria a Eva, e a Eva agora está com Adão. Chegou um dia que agora não é no lugar de encontro, mas perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente aparece, junto da serpente está ali o Satanás trabalhando, e ele vai fazer uma pergunta, e esta pergunta é: Eva, você não pode comer da árvore do jardim? A Eva diz: não, que eu não posso comer. Eu posso comer, mas eu não posso comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia dela que eu comer, eu morrerei. Aí a serpente vai fazer o quê? Ela vai pegar e vai distorcer a palavra e diz nitidamente: você não vai morrer. Mas Deus tinha falado que era de morte. E a única coisa que o inimigo ele vai agora trabalhar, e ele vai distorcer a palavra, e ele vai dizer assim: não, você não vai morrer. Você vai ser igual a Deus. É tão interessante que quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós vamos ver que Satanás sempre vai armar estratégias que traz conforto, aconchego para a nossa carne e para o nosso ego. A tendência de Satanás foi subir no trono e ser acima de Deus. Mas como que ele não conseguiu e não se arrependendo e também não podendo, Deus expulsa ele do céu. Aí é tão interessante que o mesmo desejo que tinha no coração dele de ser acima ou ser comparado a Deus, ele não consegue. Ele tenta soprar esse sopro no coração de Eva, e a Eva acha isso bom, e ela vai comer agora do fruto. E é tão interessante que agora ela come do fruto, e ela pega do fruto e também dá para o seu marido comer. E o que acontece? Acontece que chega o outro dia, Deus vai descer no jardim, no mesmo lugar, e não vai encontrar Adão, e também não vai encontrar Eva,
Porque a Bíblia vai dizer assim que eles se esconderam. E a Bíblia dizendo que eles se esconderam, Deus desceu no mesmo lugar, Deus desceu no mesmo ambiente, Deus desceu no mesmo momento, mas não encontrou ele. Você vai ver que não foi Deus que não foi Deus que falhou, era eles que não estavam no mesmo lugar. Não foi Deus que errou a hora, era eles que não estavam no mesmo lugar. Não foi Deus que não estava naquele dia, era eles que estavam no mesmo lugar. Aí vem Isaías dizendo assim: eis que as mãos de Deus que não estão encolhidas para que não possa ajudar, e os teus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. Mas Isaías diz: mas o seu pecado, os seus pecados faz separação de vocês e Deus. Vocês vão ver que não foi Deus que não desceu, foi Deus que desceu, mas não encontrou Adão e também não encontrou Eva. Por quê? Porque o pecado não separa Deus da gente, mas separa a gente de Deus. O pecado não separa Deus da gente, mas separa a gente. Por quê? Porque Deus desce, Natan, no mesmo lugar. Deus desce no mesmo ambiente. Deus desce no mesmo encontro. Deus desce para achar, para conversar, para se relacionar. Mas não é Deus que não está lá, é o Adão. Não é Deus que deixa de vir, é a Eva. Não é a Deus que deixa de falar, é o Adão. Aí Deus diz: Adão, Adão, aonde você está? Adão! Olha o que Deus está dizendo: Adão, aonde você está? Porque o lugar que eu desci para te encontrar, eu não te encontrei. E você vai ver, Lucas, que é tão interessante que depois que o Adão e depois que a Eva, eles comem do fruto, eles pecam, eles se escondem. Mas do mesmo jeito Deus vem chamando, dizendo: Adão, onde você está? A Eva, onde você está? Adão, aonde você está? Não, Deus, ele desce no mesmo lugar. Deus, ele desce no mesmo ambiente. Deus desce no mesmo lugar de encontro, dizendo: independente, aonde você está, aonde você esconde, para onde você... É Deus dizendo: volta novamente para o lugar de encontro, volta novamente para o lugar de relação. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Glória! Deus é especialista em trazer-nos novamente para o lugar de relacionamento. Deus, ele é especialista para te trazer, para me trazer novamente para o lugar de relacionamento. Sabe por que Deus chama Adão? Você sabe por que Deus vai atrás de Adão? Porque Deus sabia que Adão não se apresentava de novo. Deus sabia que Adão não aparecia lá de novo. E todas as vezes que Deus ia querer se relacionar com ele, Deus ia encontrar ele escondido. Mas Deus chama ele: Adão. E é tão interessante que ele diz: eu ouvi a tua voz e eu temi. Porque todas as vezes que nós saímos da vontade de Deus ou do querer de Deus, a nossa vida de relacionamento muda. Nós perdemos o amor por ele, nós perdemos a intimidade por ele e passa a ter medo. Esse temer de Adão não foi o que o Provérbios 1,7 diz, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos o desprezam. Não, esse temor de Adão foi ter um medo de Deus e pensando e dizendo: agora Deus vai me matar. Porque todas as vezes que nós saímos do lugar de relacionamento, e o que nos tira do lugar de relacionamento é os prazeres que as vidas aí fora nos apresentam. Ou nós querer viver aquilo que Deus não chamou para a gente viver, ou desfrutar daquilo que Deus não chamou a gente para desfrutar. Mas o mais interessante de tudo é que Deus chama o Adão, e agora ele vai lá e se apresenta a Deus, mas ele não se apresenta a Deus da maneira que ele se apresentava. Agora ele vem até a Deus e eu imagino, né? Quer imaginar comigo? Eu imagino
Deus conversando com Adão. Adão, como que está aí no começo, antes de comer do fruto? Deus, aqui é tudo maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Tudo que o Senhor faz é maravilhoso. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado, Deus, por cuidar tão bem de mim. Oh, Deus, obrigado por desfrutar de tudo isso. Oh, Deus, obrigado por tudo, porque tem tudo isso aqui, mas o Senhor desce todos os dias. A tua presença neste lugar faz esse lugar ficar melhor. Oh, Deus, obrigado por cada dia me visitar. Obrigado por cada dia vir me ver. Oh, Deus, eu te amo. Oh, Deus, eu te quero cada dia mais. Não deixa de vir amanhã, não, Deus. Não deixa de vir depois da manhã, não, Deus. Não deixa de vir segunda, não, Deus. Não deixa de vir terça, não, Deus. Não deixa de vir quarta, não, Deus. Não deixa de vir quinta, Deus. Vem sexta também, Deus. Vem sábado também, Deus. Vem domingo de manhã também, Deus. Me encontra o dia que o Senhor quiser. Eu imagino Adão desfrutando de tudo que Deus tem, na conversa que Adão tinha com Deus, junto com Eva, dizendo: Deus, obrigado pela esposa que o Senhor me deixa, obrigado por tudo que o Senhor... Mas chegou uma hora que depois que eles comem do fruto, a conversa tem que se apresentar e dizer assim: Adão, quem te mostraste que você está nu? Você comeu da árvore? Isso. Comi. Aí é tão interessante que o problema de Adão aqui é que ele joga a culpa para Eva. E o problema nosso não é a gente pecar. É a gente não querer assumir a culpa. O problema nosso aqui não é a gente errar. É a gente não bater no peito e dizer: eu errei e pronto. Foi eu mesmo e pronto. Eu não ouvi a tua palavra e pronto. Eu fracassei mesmo e pronto. Adão diz: não, é por causa da mulher. E quem que é? E é tão interessante que a Bíblia diz: e a mulher que tu me deste, ela comeu do fruto e deu para mim comer também. Aí a Eva também, não sendo responsabilidade pelo que ela faz, ela diz: foi a serpente. E é tão interessante que a serpente não acusa ninguém. Mas você vai ver que por trás da serpente tinha um Satanás trabalhando para destruir o projeto que Deus começou. Porque a intenção de Satanás sobre a tua vida, a intenção de Satanás sobre a tua história, jovem, a intenção de Satanás sobre a tua casa, a intenção de Satanás sobre a tua família, é destruir o projeto que Deus entregou na tua mão. O diabo não tem outra intenção do que de destruir aquilo que Deus começou a fazer na tua vida. Pensa em um ser que acredita no que Deus tem com você, mais do que você acredita, é o Satanás. É por isso que ele não te dá paz. É por isso que ele não para. É por isso que ele guerreia toda hora. É por isso que ele tenta tirar sua visão. É por isso que ele tenta te matar. É por isso que ele tenta te destruir. É porque ele olha e diz: eu acredito que pode acontecer ainda. E a única maneira para não acontecer é eu impedir. Mas aí vem Deus dizendo, vem Deus mostrando, vem Deus com a sua soberania. Adão! Já que você matou, já que você comeu, já que você fez, a Bíblia vai dizer assim que Deus pegou um cordeiro, porque o Adão, ele estava vestido com folha de figueira. E a Bíblia vai dizer assim que Deus pegou as vestes do cordeiro e colocou nele. Natan, eu gosto tanto disso que Deus pegou a roupa, a veste do cordeiro, a pele do cordeiro e fez veste para Adão. Olha o cuidado de Deus. Mas o que é isso, Jonathan? É que a folha de figueira não tinha sangue. E a pele do cordeiro tinha sangue. Era Deus mostrando por intermédio da graça, dizendo: independente do seu erro, eu já tinha um cordeiro preparado para... Independente da separação, já tem um cordeiro para tampar sua nudez. Não, independente de tudo, eu já tenho algo. A graça vai lá e coloca sobre Adão. É tão interessante que agora Deus tem que colocar o Adão para fora do jardim junto com a Eva. Por qual motivo? O motivo é que agora eles não podem ficar dentro do jardim, senão eles comem da árvore da vida. Comendo da árvore da vida, eles geram ser um ser pecador, mas com alma vivente para sempre não morrerá. Então Deus coloca eles para fora do jardim, porque não podia deixar eles permitir dentro do jardim, porque senão eles comem da árvore da vida.
Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, se eles comem da árvore da vida, eles vivem dentro do jardim como os pecadores imortais. Aí Deus coloca eles para fora. E eu gosto tanto de Deus que mesmo colocando eles para fora, Deus permite que Eva gera, e ela tem Caim. E Deus permite que Eva gera de novo, ela tem Abel. E aí a Bíblia vai dizer assim, que o Abel vai e mata, que o Caim vai e mata o Abel. É tão interessante que aqui nós vamos entender algo que chama tanta nossa atenção, que agora o Caim vai matar o Abel por causa da oferta, no meio do culto. No meio do culto. Deus desce, é tão interessante que chegou a hora da oferta. E o Caim vai apresentar a sua oferta, e o Abel também vai apresentar a sua oferta. A Bíblia vai dizer assim que Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim. Por que Deus não atentou para a oferta de Caim? A oferta era ruim? Não, a oferta era boa. Por que Deus não atentou para a oferta? Porque Deus não está preocupado com a oferta, Deus está preocupado com o coração. A oferta era boa, mas o coração era ruim. Porque você pode até cantar bonito, ok, mas se o seu coração não amar quem está do seu lado, não serve de nada. Não. Se o coração, a oferta pode até cantar legal, pode ter até uma voz boa, pode até ter uma boa pregação, pode ter tudo bom. Mas quando Deus diz para se apresentar, se não amar quem está do teu lado, se não amar quem te odeia, se não amar quem não vai com a tua cara, a oferta pode até ter boa, mas Deus diz, eu não quero a oferta, eu quero o coração seu. Tá sincero? Não, aí Deus vai bloquear ele. Deus não rejeita a oferta, Deus rejeita o coração. Você conhece a história? A Bíblia vai dizer assim que o Caim matou o Abel, com isso nasce Sete, e assim vai acontecendo, e tudo vai acontecendo, e com isso a geração vai ficando mal. Com isso a geração ficando mal vai entristecendo os olhos de Deus. A Bíblia vai dizer assim que Deus se entristeceu de ter feito o homem. E Deus encontrava um meio para que escapasse por tudo isso, e a intenção de Deus era destruir com a terra. Mas é tão interessante que a Bíblia vai dizer que Deus achou graças aos olhos de Noé. Mas é tão interessante que antes do nascimento de Noé, o pai dele decretou algo sobre a vida dele. Este meu filho, ele será alguém que vai vir, vai salvar essa geração. Antes do seu nascimento, ele diz, esse meu filho será alguém que vai vir, vai salvar essa geração. É tão interessante que quando Deus estava disposto a destruir com tudo, acabar com tudo, eliminar tudo, aí a Bíblia vai dizer assim que Deus achou graça aos olhos de Noé. E Deus despertou Noé para uma época. E é tão interessante que Deus despertou Noé para uma época e não foi uma época fácil, foi uma época difícil. Por quê? Porque ninguém ouvia mais a voz de Deus. Ninguém dava mais credibilidade para com o que Deus falava. E ninguém dava mais crédito para o que Deus dizia. Então Noé vai lá e ele recebe um despertamento da parte de Deus e não chove naquela época, não acontece chuva, e Deus diz assim para Noé, ô Noé, eu estou despertando você, por qual motivo? Por motivo é que eu estou despertando você, porque o motivo é que eu vou destruir a humanidade, eu vou acabar com a humanidade, eu vou acabar com todo mundo, Noé, mas eu estou despertando você, eu não quero que você morra, eu não quero que a sua vida, e o que você vai fazer, Deus? Eu vou mandar um dilúvio, e mandando este dilúvio eu vou acabar com todos, mas não é para você, mas para a tua casa, mas para a tua vida, eu tenho um despertamento, faça uma arca, constrói uma arca, eu tenho algo para você escapar, eu tenho algo para você sair, eu tenho graça para a tua vida, eu tenho graça para a tua família, eu também tenho graça, mas por que Deus tem graça? É porque num tempo de dificuldade Noé está andando de uma maneira diferente. É que num tempo de dificuldade o Noé está diferente. É que num tempo que ninguém ouve, o Noé está ouvindo. É que no tempo que ninguém sente Deus, o Noé está sentindo. É que num tempo que ninguém ouve Deus, o Noé está ouvindo. É que no tempo que ninguém tem relacionamento com Deus, o Noé está tendo relacionamento. É que num tempo que numa casa que não desce Deus, na casa de Noé Deus desce. Num tempo que na família que Deus não desce, Deus desce na família de Noé. O que manda é que Deus vai dar um despertamento para a vida dele e dizer, Noé, eu vou destruir. É o fim de todas as coisas, Noé.
eu vou acabar com tudo. Mas para você que ainda está ouvindo a minha voz, para você que ainda ouve a minha voz, olha esse Deus, em meio aonde tem destruição, eu vou entregar um projeto de escape na tua mão. Eu vou entregar um projeto de escape para você. Eu vou entregar um projeto de salvação para a tua vida. Eu vou entregar um projeto para a tua família. E qual é o projeto, Deus? Noé, ninguém ouve mais a minha voz. Ninguém ouve mais o que eu tenho para falar. Aí vem o apóstolo Paulo dizendo, sabe, porém, que nos últimos dias haverás tempos difíceis, pois homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, preçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos do desprezo do que amigo de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando o poder. Afasta-se, Timóteo, desses também. Nos dias de Noé tinha homens desse jeito, homens orgulhosos, amantes de si mesmo, que não amavam ao próximo, mentirosos, não honrava pai, não honrava mãe. Aí Deus diz, ô Noé, constrói uma arca. A construção da arca é a maneira que Deus dá o escape da nossa pregação. E todo mundo tem que ver o Noé começando a trabalhar e ninguém ouve a voz de Deus e ninguém escuta Deus, mas Noé tem que dizer, ouve Deus. Noé, qual é a pregação? O fim está próximo. E é tão interessante, Natan, Lucas, pastor, que quando Deus causa um despertamento em nós, a nossa vida do jeito que está não fica. Deus sempre vai te levantar para começar a fazer alguma coisa. Glória, eu vou dizer de novo isso aqui. Quando Deus causa um despertamento em nós, a nossa vida do jeito que está não fica. Deus sempre nos levanta para começar a fazer alguma coisa. E Deus está levantando a juventude nesta noite e despertando e dizendo, começa a fazer alguma coisa, começa a fazer alguma coisa. Todas as vezes que Deus causa despertamento em nós, Deus sempre vai entregar algo na tua mão para você fazer. Você levanta amanhã, a que horas? 6 da manhã. Você levanta sozinho no automático ou seu celular desperta? Celular desperta ou você levanta sozinho? Tem alguém que levanta sozinho? Levanta sozinho, algumas pessoas, por isso que eu perguntei, porque eu sei que tem. Já passou do horário, não passou? Ou não? Sim. E quando você passou do horário, que você está acostumado a acordar sem o despertador, o que você fez? Nitidamente você se assustou, porque você passou do seu horário. Agora aqueles que estão com o despertador está vibrando ou apitando, dizendo para eles, levanta. Por quê? Porque você tem algo para começar a fazer. Então o que o celular está fazendo?
Ele está te despertando para você se levantar. E o celular não desperta para você levantar e continuar deitado. Ele desperta para te tirar da zona de conforto que você está. Tá, eu vou tentar melhorar isso daqui. Eu tô de férias e o meu celular desperta. E eu tô de férias, o meu celular desperta, eu desligo o despertador, viro pro outro lado e durmo. E é tão interessante que se colocar para despertar mais um pouco, eu estou de férias, ele pode despertar mais uma vez, eu vou desligar ele, porque a minha mente está trabalhando em mim, dizendo, pode desligar o despertador, porque você não tem nada para fazer. Continua dormindo, mas aqui Deus está dizendo, eu estou despertando você, Noé, porque está na hora de você se ler, porque tem algo para você começar, tem algo para você começar a fazer, tem algo para você começar a fazer, tem algo para você começar a fazer. Há uma urgência de Deus. Há uma urgência. Entenda o que o versículo Deus está querendo dizer para nós. Há uma urgência de Deus. Há uma urgência de Deus para com que nós começamos a fazer algo. O Noé está assim, o Noé está andando, Deus pega ele, Noé! Porque é tão interessante que quando o celular desperta, você ouve o barulho do seu celular. E você está acostumado com o despertador que sempre faz o mesmo barulho. Se você ouvir um barulho que é estranho, você diz, não é o meu despertador. Esse barulho é estranho. Então você consegue entender que não é o seu despertador. Às vezes, se é algum gato, algum cachorro, alguma coisa que acontece lá fora da sua casa, você nitidamente diz, esse barulho não é o despertador. E você sai lá e vai olhar e diz, alguma coisa aconteceu. Mas quando você volta, não está na hora e o seu despertador não despertou ainda, você diz, eu posso dormir mais um pouco, porque não é o barulho do meu despertador. O seu despertador, ele se dá o sinal sobre tudo que precisa se realizar sobre a tua vida. Você entende que está na hora de você trabalhar. E a voz de Deus vem para Noé dizendo, está na hora de você trabalhar. O despertamento da voz de Deus para Noé está dizendo, está na hora de você começar a trabalhar. Olha, o tempo é difícil, Lucas. O tempo é complicado, mas Deus está dizendo para Noé, Noé, está na hora de você começar a trabalhar. Noé, está na hora de você começar a fazer. Está na hora de você começar a se levantar. Está na hora de você começar a se reerguer. A voz de Deus como despertador é, Noé, começa a trabalhar. Eu tenho um projeto para você. Está na hora de Deus encontrar disposição nas nossas vidas para Ele. Porque a Bíblia vai dizer que nos últimos tempos, Paulo diz que nos últimos tempos, ou no fim dos tempos, muitos serão amantes de si mesmo. E ser amante de si mesmo é você fazer tudo o que agrada a você. Eu me amo, então eu tenho que agradar tudo a eu. Mas aí Cristo mostra para nós ao contrário. E o Paulo também mostra para nós ao contrário. Antes de vocês ser amante de si mesmo, Filipenses 2,5 ele diz, tenha em vocês o mesmo sentimento também que teve em Cristo. Noé, levanta! Constrói a arca, começa a trabalhar, porque o fim está próximo. E se você for pegar as pessoas que Deus causou um despertamento na vida dela, a vida dela não foi mais a mesma. O Jeremias queria ser um sacerdote, Deus causou um despertamento na vida dele, foi um profeta. O Moisés estava cuidando da ovelha do seu sogro, Deus causou um despertamento na vida dele, foi um libertador. O Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, Deus causou um despertamento na vida dele e se tornou governador de Israel. O rei de Israel.
O José, Deus queria fazer dele um governador, Deus causou um despertamento na vida dele, a vida dele não foi mais a mesma. A pergunta de Deus para nós hoje é: qual é o despertamento que Deus precisa realizar sobre a tua vida? O que você precisa ser para que a sua vida comece a ser despertada e você comece a ser quem Deus quer que você seja? A pergunta de Deus para nós é: vocês têm sido quem eu quero que vocês sejam? Vocês têm trabalhado conforme eu quero que vocês trabalhem? Vocês têm se dedicado da maneira que eu quero que vocês se dediquem? Noé, toma um projeto! É igual o próprio líder pegou e diz aqui: jovem, vocês são fortes. Vocês já venceste o maligno pela palavra. Mas os mais velhos aqui, graças a Deus nós somos com uma juventude forte. Mas vamos ser sinceros, essa juventude nossa, coloco eu como ela, essa juventude nossa, se o apóstolo João está dizendo: jovens, vocês são fortes, será que nós temos sido fortes conforme a palavra de Deus tem dito que nós temos que ser? Será que nós temos se desgastado pelas coisas de Deus da maneira que temos que se desgastar? Eu vejo alguns adolescentes, alguns jovens. Esses dias eu estava com uma adolescente lá na igreja, ela chegou na hora da escola bíblica dominical, era 10 e pouco, ela chegou, já tinha acabado, veio para o ensaio. E ela tinha acabado de acordar, e eu falei: filha, você está bem? Ela: ai, pastor, eu estou cansado. Eu falei: filha, você acabou de acordar. Nós estamos aqui desde as 9 da manhã, você acabou de acordar. E você já está cansada, você acabou de acordar. Aí o apóstolo João diz: jovens, vocês são fortes. Mas quando o João está dizendo jovens, vocês são fortes, ele está dizendo do forte espiritual. Mas para com que os nossos jovens sejam fortes espiritual, a primeira coisa que ele tem que fazer é alimentar a tua vida espiritual. Porque esse forte não é físico, esse forte é espiritual. Mas aí vem Isaías dizendo assim: os que esperam no Senhor são como águia, voarão e não se fadigarão. É tão interessante que ele diz: os velhos correm, se cansam, mas os que estão com a vida espiritual ativa correrão e não se cansarão. E também não. O que manda é a nossa vida espiritual. O que manda é o despertamento espiritual. O que manda é aquilo que nós vamos se alimentar. O que manda é o que nós vamos comer. O que manda é a maneira que nós vivemos. Porque esses jovens são fortes, não é carnal, é espiritual. Noé constrói a arca. Noé, eu tenho um projeto para entregar na tua mão. E é tão interessante que Deus pede para construir uma arca grande, um projeto grande, que nem é para entrar uma multidão grande. O Noé não questiona com Deus. O Noé não indaga Deus de nada. Porque no tempo difíceis ou no tempo do fim, quem ouve a voz de Deus e tem relacionamento não vai ter dificuldade para fazer aquilo que Deus quer. Porque no tempo de dificuldade, porque no tempo do fim, quem está despertado e conhece a voz de Deus, não vai ter medo de fazer aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Noé começa a construção da arca. As pessoas que não estão nem aí vai dizer: Noé, você está doido. Não chove, meu querido. Não acontece nada. Noé, deixa de ser maluco. O Noé está acreditando naquilo que Deus falou. E é tão interessante que o coração de Noé não está com a fé, ele está com a fé do sobrenatural, mas a fé que está ecoando dentro da alma de Noé é a fé salvificadora. A fé salvificadora. O fim está próximo. Desperta, mas dentro do coração de Noé, ele está construindo e dizendo: eu e a minha casa não morre, eu e a minha família não morre, a juventude não morre, não, nós estamos construindo um projeto, e esse projeto não é de Noé, esse projeto não é de homem, esse projeto é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus.
esse projeto que Deus coloca dentro do coração de Noé, colocando uma fé salvificadora dentro dele, dizendo: eu e a minha família não morrem. E alguém que está despertado, todo mundo pode ter medo do fim. Todo mundo pode se preocupar com o fim. Mas o Noé está convicto dentro dele, dizendo: eu estou num projeto. Eu estou despertado. Eu estou na vontade de Deus. Eu também estou no querer de Deus. Noé constrói a arca. Noé faz tudo conforme Deus quer. Porque o segredo do tempo do fim e você não ficar para a destruição é só você fazer conforme tudo Deus, conforme Deus pede para que você faz. É só você fazer tudo conforme Deus pede para você fazer. Você não precisa ouvir a voz da terra, você não precisa ouvir a voz do homem. É por isso que nós temos o nosso pastor Adeildo, é por isso que nós temos a nossa liderança, mas eles são guiados por Deus. Se eles forem na voz dele mesmo, não precisa ouvir, mas eles são homens e mulheres guiados por Deus. Vai na voz de Deus. O segredo é, juventude, vocês ouvirem a voz de Deus. Nesses tempos difíceis, vocês precisam ouvir a voz de Deus. Nesses tempos de dificuldade, vocês precisam ouvir a voz de Deus. Nesses tempos que existem pessoas amantes de si mesmo, homens preciosos, homens amantes de si mesmo, homens que não têm amor ao próximo, homens que estão aí coerentes em todas as suas vidas, mas se você e eu estiver ouvindo a voz de Deus, a nossa vida será diferente. Porque a voz de homem, ela te assusta. A voz de Deus é ao contrário. Uma coisa que nós precisamos entender para esse século que nós estamos vivendo: a nossa geração precisa ser uma geração que ouve a voz de Deus. O Noé ouviu a voz de Deus, começa a construir o projeto, começa a construir o que Deus tem, começa a construir aquilo que Deus pediu, começa a fazer. Porque é tão interessante que você pode dizer: a arca é grande, mas eu sou pequeno, como que eu vou fazer tudo isso? O Deus que te chamou, Ele é fiel para te capacitar para realizar o projeto que Ele colocou em tuas mãos. Não, o Deus que te chamou, Ele é poderoso. Você pode olhar e dizer: eu vou reger, eu não. Não, eu vou liderar, eu não. Eu vou pastorear, eu não. Eu vou cantar, eu não. Eu vou dar aula. Aí Deus está dizendo: se foi eu que te chamei, é eu que te capacito, é eu que te dou força, é eu que te dou graça, é eu que te dou saúde, é eu que te sustento. O Deus que te chamou, o Deus que entregou um projeto em tuas mãos, é o Deus que é poderoso para te sustentar sobre aquilo que Ele vai fazer pela tua vida. Vou dizer de novo: o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, é o Deus que é poderoso para te sustentar, para realizar aquilo. É tão interessante que não chove. O Noé está trabalhando na segunda, a saúde está boa. O Noé está trabalhando na terça, a saúde está boa. A gripe não pega na quarta, a febre não pega na quinta, não pega na sexta. Por quê? Porque tem muita gente ficando doente, trabalhando para o homem, e aí vem buscar cura. Mas Deus quer: trabalha para mim que eu cuido da tua saúde. Trabalha para mim que eu cuido da tua vida. Trabalha para mim que eu cuido de você. Trabalha para mim que eu faço tudo isso. Tem muita gente ficando doente trabalhando para o homem. Tem muita gente ficando doente trabalhando para o homem. Ao ponto que era para nós ter muitas pessoas saudáveis trabalhando para Deus. Vou dizer de novo: tem gente, aqui não, mas no Vila Mimosa, ele tem medo de perder o teu serviço, mas ele não tem medo de perder a tua salvação. Ele está doente na terça no culto de ensino, mas na quarta-feira ele está bom para ir trabalhar.
Na quinta-feira, para vir no culto, ele tá ruim porque a saúde não tá boa. Na sexta-feira, ele tá bom para entender o homem. No domingo, ele tá cansado e precisa descansar. Na segunda-feira, ele tá de novo fazendo o que o homem quer. A saúde dele tá se acabando, o físico, o espiritual tá morrendo. Mas Noé diz: por ele eu me deixo desgastar e me desgasto o dia inteiro. Por ele eu me deixo desgastar e me desgasto o dia inteiro. Por ele eu vou me acabar, por ele eu vou trabalhar, por ele eu vou fazer, e ele vai cuidar de mim. Juventude se desgasta. É por isso que o escritor aos Eclesiastes diz: lembra do teu Criador no dia da tua, trabalha para ele, porque os maus dias, os maus anos chega. E para com que você olha e não tenha mais contentamento. Mas sabe, para a gente correr para o fim, o que é interessante, Lucas, é que o Noé começa a construir na arca ainda. Ele não está tão velho, mas ele vai trabalhando e vai ficando velho. Mas é tão interessante, igreja, que o Noé está velho, mas ele está tão despertado que ele está velho no físico, mas o espiritual está como um menino novo. Ele está correndo e dizendo: eu não paro. Noé, você está velhinho já, está na hora de você se aposentar. Eu não paro. Noé, descansa. Meu descanso não é agora, meu descanso é depois. O Noé entende isso, que ele vai ficando velho fisicamente, trabalhando na obra de Deus, mas o físico fica velho, mas o espiritual, o físico vai desfalecendo, mas o espiritual. É por isso que ele diz, o apóstolo Paulo: quando eu olho para o meu exterior, ele vai se corrompendo dia após dia, ficando velho, me desgastando. Mas quando eu olho para dentro de mim, ainda está aceso, ainda está despertado, ainda está quente, ainda eu tenho vontade de fazer, ainda eu me dedico, ainda eu não paro, eu pego, eu canto, eu limpo, eu faço o que eu tenho que fazer. Um despertamento vem sobre a tua vida do fim para não deixar a tua vida como está. O que chama a minha atenção é o que vai ser de você depois desse congresso. Será que o líder vai ter que ficar ligando para você vir? Será que alguém vai ter que ficar implorando para você estar? Será que o pastor vai ter que ficar pedindo para você vir para culto? Será que vai ter que ficar indo atrás de você? Você vai ficar pedindo oração? Ou você vai alguém que vai causar um despertamento de Deus dentro de você? Porque o despertamento de Deus que causa dentro de você não deixa a sua vida do jeito que ela está. Um despertamento vem para mudar a tua vida. Um despertamento vem para mudar você. Um despertamento vem para te levantar. Um despertamento vem para dizer: levanta, bora porque está na hora. Bora porque está na hora. Bora porque está na hora. Ele faz tudo o que Deus pede. E é tão interessante que ele faz pregando. E é tão interessante que ninguém quer ouvir o que ele está pregando. Porque hoje a nossa geração tem que entender isso. E muitas das vezes nós se comportamos como isso. Ninguém está ouvindo, então eu vou parar de fazer. Ninguém está orando, então também eu não vou orar. Ninguém está lendo, então eu também não vou ler. Ninguém está indo no culto de ensino, então também eu não vou ir. Ninguém vem na quinta, então também não vou. Ninguém participa de nada. Aí o Noé diz: por mais que ninguém ouve, uma coisa é que eu não vou parar de fazer. Uma coisa, por mais que ninguém ouve, eu não vou deixar de fazer porque as pessoas não me ouvem. Eu não vou abrir mão da obra porque as pessoas não me ouvem. Noé, você está doido?
Não estou doido não, ele vai mandar chuva. Não é você tá maluco, não estou maluco não, ele vai mandar chuva. Me ajuda, alguém estende a mão para mim? Alguém pega... Não, de fora ninguém quer. Mas é tão interessante que o povo de fora não ouvia Noé, mas a casa dele ouvia. A esposa dele estava junto com ele. E você precisa balançar esse crente que está do seu lado dessa casa e dizer aí, você está junto comigo ou não? Não, mas seja mais forte porque nós estamos falando de despertamento. E aí, você está junto comigo ou não? E se ninguém ouvir, você vai continuar? E se ninguém ouvir, você vai trabalhar ainda? E se ninguém ouvir, você vai desistir? E se ninguém ouvir, você vai voltar para trás? E se ninguém ouvir, você... Não, se ninguém ouvir, diz bem, nós vai continuar fazendo. Nós vai continuar. Nós vamos até. Se ninguém ouvir, nós continua. Se ninguém ouvir, 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 continua. O que manda é que você está despertado dizendo, agora ninguém me para, eu acordei, eu estava dormindo, eu acordei. Oh meu Deus! Eu acordei. É tão interessante que quando a gente acorda, a gente vai lá e escova os dentes. Aí a gente escova os dentes, lava o rosto, toma o banho. Aí de repente já diz, cadê aquele cafezinho preto? Eu tô com fome. Aí é tão interessante que você diz, cadê aquele pão? Não, eu não quero só pão não, eu quero mortadela, eu tô cheio de fome. Eu fui despertado mesmo, eu acordei. Vamos pra cima porque eu acordei. Não, já que se não tem um cafezinho, dá o Nescau com leite aí. Se não tem o Nescau com leite, dá só o leite mesmo. Eu tô acordado, eu não quero nem saber de nada. Nada vai me parar, já que eu acordei mesmo. Noé acordou. Noé está acordado. Constrói a arca. Ninguém ouve. Ele prega. Deus diz, agora, Noé, continua trabalhando. E agora você pega e coloca na arca os animais e também coloca na arca a tua família. A pergunta é, você tem colocado ou você tem alguma pessoa para colocar na arca diante de Deus para entrar para dentro? A pergunta é, nós vacilamos com aquilo que Deus falou que ia entrar na arca com a gente ou ainda está com você? É tão interessante que tinha muita gente de fora. E às vezes nós ficamos tão preocupados com o número que está de fora. Mas Deus estava dizendo, Noé, eu sei quem eu vou colocar na arca com você. O segredo é você guardar quem eu te dei para entrar na arca com você. Vou fazer igual o pregador mais uma vez. Chacoalha esse irmão que está do seu lado. E diz para ele, eu não vou deixar você ficar de fora da arca. Mais forte, eu não vou deixar você ficar de fora da arca. Eu estou despertado e o despertamento que está em mim eu não te deixo fora da arca. Não, vai de novo. Eu estou despertado e o despertamento que está em mim eu não te deixo fora da arca, não. Quando você estiver cansado eu pego na tua mão. Quando você estiver cansado eu te levanto. Quando eu estiver cansado você me... Mas de fora da arca você não vai ficar porque eu não vou deixar. Mais interessante de tudo é que o Noé construiu a arca, colocou dentro quem pediu para colocar. Deus pediu para ele colocar. As pessoas não ouviram. O fim chegou. E quando o fim chega, a Bíblia vai dizer assim, que Deus fechou a arca. Quem fechou? Lucas, espera, para e pensa comigo. Deus fechou a arca.
O que aconteceu com Adão? E o que aconteceu com Eva, Natan? Eles comeram do fruto. Comendo do fruto, Deus desce no jardim e não encontra eles. Correto? Na hora que a arca está pronta, o relacionamento ainda estava de pé. A intimidade ainda estava de pé. O que Deus tinha falado ainda estava de pé. O que Deus tinha concretizado ainda estava de pé. Ele estava tão despertado que Deus falou: ô Noé, entra, porque o nosso relacionamento está. E deixa eu dizer uma coisa. Você tem sua casa, correto? Você tem seus filhos, correto? Você tem seu marido, correto? Na hora que chega a hora de entrar para dentro, você chega, tranca a porta da sua casa. Se você não trancar, o teu marido tranca. Se o seu marido não trancar, teu filho tranca. Por quê? Porque eles são habitantes daquela casa. Se eu de fora for lá e na hora de dormir eu não vou saber nem onde está a chave, correto? Mas é tão interessante que o Noé entrou e a arca era de Deus. Sabe o que Deus estava selando na porta? Com a fechadura dizendo: ele não perdeu o relacionamento comigo. O fim chegou, ele está despertado, mas ele e a casa dele, no tempo do fim, ele não vai ter destruição. Para Noé não tem destruição. Para Noé não tem destruição. Para Noé, não. O relacionamento no tempo do fim, para você e para tua casa não tem destruição. Para você e para tua família não tem destruição. Todo mundo vai ser destruído. E agora eu finalizo e é verdade. E agora eu finalizo de verdade. Deus não deixou, Deus me incomodou essa madrugada inteira sobre essa palavra. Eu fui, na hora que eu falei que era eu que ia pregar, depois eu me arrependi. Eu falei, o tema é muito difícil. Porque esse povo de Isaías estava destruído. O de Ezequiel estava destruído já. Aí Deus falou comigo: não, eu tenho uma mensagem para você entregar lá. Aí a Bíblia vem dizer assim, Mateus, capítulo de número 24. E o versículo é o de número 34. Olha aí, a gente já finaliza. Deus fechou a porta da arca pelo lado de dentro, pelo lado de fora. Era ele que tinha a chave. Quem achou Mateus 24, o versículo de número 34? Olha o que diz. E em verdade eu vos digo, que esta geração não passará, sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Segura aí, olha aqui o que Deus diz, olha aqui o que Deus diz. Mas quanto o dia e a hora, ninguém sabe, senão os anjos do céu. Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará, semelhantemente ao dia... Oi? Qual é o dia que nós estamos vivendo? Qual é o dia que você está vivendo? Lucas, qual é o dia que você está vivendo? Ele está dizendo o tempo do fim. Passa, mas será igual os dias. Ah, mas é porque era Noé. Ah, mas aí nós estamos, o fim está próximo. Ele está mandando para a nação dizendo, desperta, porque vai acontecer igual no dia. Não é agora para Noé. Ele está dizendo para essa igreja atual, dizendo, como eu fiz no dia de Noé, eu quero fazer na vida de vocês, eu quero operar na vida de vocês, mas eu quero que vocês escapem. Como eu fiz no dia de Noé.
Sabe o que ele está dizendo? Eu sou o Deus dos dias de Noé. Eu sou o Deus de hoje. Ele está dizendo: passarão o céu, passarão a terra, mas como houve destruição naquele dia, como houve destruição naquele dia, mas o Noé estava despertado. Uma coisa que eu quero é que essa geração esteja desperta. Uma coisa que eu quero é que essa geração esteja despertada também. E como que foi nos dias de Noé, também vai acontecer nesses dias, no dia da graça, no dia da misericórdia, no dia de... Como foi nos dias de Noé. Mas aí vem Paulo, 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 51, ele diz: mas nem todos nós dormiremos, mas nós seremos arrebatados. Num abrir e no fechar de olhos. Olha, entenda isso que eu quero dizer. E eu até cutuquei o Lucas na hora que eu estava sentado. Eu falei assim: Lucas, nós como igreja, nós não esperamos o fim. Nós como igreja, nós esperamos Jesus. Para nós não é o fim. Para você não vai ser o fim. Para os nossos pastores e para a nossa liderança não é o fim. É continuidade daquilo que nós começamos, que Cristo... Não. Tá bom, vale um glória a Deus melhor, mas você sabe que eu sou pregador e eu não consigo ficar igual eles, dizendo: dá glória, faz isso. Eu tentei 2 vezes, mas não deu certo. Mas nós não esperamos o fim, nós esperamos o Cristo. Reinaremos com Ele, viveremos com Ele para sempre. Irei eu para linda cidade. Se põe de pé.